Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. E disse Jesus a seus discípulos: é impossível que deixe de haver escândalos, mas ai daquele por quem eles vêm. Lucas capítulo 17, versículo 1. Meus queridos amigos do Controvérsia Católica, eu gostaria de fazer esse vídeo aqui, um pouco diferente dos demais que já gravei, para tratar de uma questão que me parece bastante atual, que eu tenho contemplado e que eu penso que nós deveríamos refletir a respeito disso. Quero falar sobre o escândalo, não aquele escândalo que é a cruz de Cristo para os homens, que gera aquela divisão entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, entre aqueles que professam a fé e a lei de Jesus Cristo e aqueles que a rejeitam. Esse conflito que é necessário que haja essa diferença. Nosso Senhor mesmo disse: eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Então é necessário que nós empunhemos a espada da fé e lutemos contra os ímpios, com as nossas palavras e com as nossas obras, para que assim progrida sobre a terra o reino de Deus, brilhe a verdade, seja promovida a justiça. Então, não estou falando desse escândalo da cruz, que os mundanos, então, reputam como algo ruim, sendo que na verdade é algo bom. Por quê? Porque é bom que demos testemunho da verdade católica, porque é necessário que nós ataquemos também a iniquidade que existe no mundo. Então devemos professar a verdade e atacar a iniquidade, a imoralidade, a indecência, as mentiras que o mundo conta, para pôr em descrédito o Evangelho. Então, se não haver realmente em nós um ardente desejo de combate por nosso Senhor Jesus Cristo, então o nosso amor para com Deus é muito pequeno, porque nós não o achamos tão importante assim para decidir as nossas atitudes, as nossas ideias, para contar, para ser relevante, então, na nossa vida. Então, eu não me refiro a esse tipo de escândalo aqui. Eu me refiro ao escândalo da divisão entre as pessoas que professam a fé e a lei de Jesus Cristo. Ou seja, entre os próprios católicos. E muitas pessoas aqui, muitas vezes, me acusam o Controvérsia Católica de promover a divisão na igreja. Então, calma, vamos entender bem o que é a igreja. Ser a igreja é professar a fé e professar a lei de Jesus Cristo. Eu entendo isso por Igreja Católica. Se existe algo denominado Igreja Católica que não faça isso e que não combata esse combate pela fé, mas que promove uma fraternidade entre os homens, sem o escândalo da cruz, sem a doutrina e a lei de Jesus, mas buscando uma unidade dos homens, simplesmente uma fraternidade humana, sem a comunhão em Cristo, sem a verdade de Jesus Cristo, então aí nós estamos amando mais o mundo e o bem-estar do mundo, ou seja, essa paz, essa falsa paz de que falou Nosso Senhor, do que a espada, ou seja, a espada da fé que deve transpassar a nossa alma. E é de todos os homens. E deve fazer realmente sim que ardam de amor a Deus. Então esta fé viva nós devemos comunicá-la. E se nós, para promover uma fraternidade humana, como fazem as pessoas que adotam o erro do ecumenismo, nós esquecemos das diferenças essenciais entre a verdadeira fé católica e as outras religiões, por aí, então aí nós não estamos agindo realmente com caridade, porque caridade é que todo o homem, todos sejam transpassados pela espada da fé. E que nós defendamos então com essa espada também a verdade contra os erros do mundo. Então é preciso denunciar? É preciso sim, então, mostrar a diferença. E se isso não é feito, então, aí nós podemos duvidar realmente que haja nessas pessoas uma fé viva. Porque parece que largaram a espada e agora querem amar o mundo sem o escândalo da cruz, que divide o mundo. Então, eu não falo dessas pessoas que, por exemplo, aceitam, em troca de uma paz mundana, o modernismo,
na igreja, o liberalismo, que é permitir que as pessoas façam o que quiserem, não importa, vamos adaptar a igreja ao mundo, e não o contrário, adaptar o mundo aos ensinamentos de Cristo e da Santa Igreja. Pessoas que promovem o Concílio Vaticano II, porque o Concílio Vaticano II ele transmite realmente essas doutrinas que eu falei, modernismo, liberalismo. Pessoas que promovem os erros de Bergoglio e que, mesmo sabendo, tendo formação suficiente para saber que um Papa, no exercício da sua capacidade de Papa, não pode fazer as coisas que ele faz, ainda assim insistem que ele é o Papa. Então eu não me refiro a essas pessoas, não me refiro a esse escândalo da divisão aí. Eu me refiro a um outro escândalo, que é o das pessoas que rejeitam o modernismo, que rejeitam o liberalismo, que rejeitam o Vaticano II, que rejeitam Bergoglio, mas que, embora eles professem uma fé pura e uma moral pura, capaz de santificar os homens, de iluminá-los, na verdade, ainda assim, por certas razões, estão divididos. E acrescento, essas pessoas celebram a verdadeira missa, a missa tridentina. Uma missa que está sendo perseguida pelos inimigos da fé católica e que agora mais do que nunca deveria ser promovida, e seria tão bom que esses sacerdotes, eles juntos dessem esse testemunho. Celebrar a missa tridentina não unacum, ou seja, que não está em comunhão com toda essa revolução que é personificada em Bergoglio em nosso tempo. Seria tão bom isso. E por que isso não é feito? Eu já vou falar um pouco sobre esses motivos e por que eu acredito que esses motivos são insuficientes para toda essa divisão. Porque eu acho que há muito exagero aí, há a nossa fraqueza humana, entraves humanos, que estão se colocando no lugar da vontade divina. É o que me parece. Tá? Me parece realmente um escândalo e eu acho que a gente deveria, nesse sentido, se converter. Ser capaz de olhar o outro lado. Ver também as grandezas do nosso próximo, que às vezes nós enxergamos tão facilmente seus defeitos, mas também ver as suas grandezas. É isso que eu realmente penso. E eu sou o primeiro aqui ao meia-culpa. Se eu já ataquei alguma pessoa, por exemplo, desse grêmio glorioso de pessoas que estão nessa luta também. Eu ataquei por ignorância ou por maldade minha mesma, que existe, nós temos defeitos, ou por fraqueza mesmo pelo momento, às vezes a questão da ira, não é? Então assim, eu sei que há no Brasil 7 sacerdotes tradicionais, não unacum, ou seja, que não estão em comunhão com toda essa sujeira que está acontecendo no Vaticano e no mundo hoje, essa aliança mundial para a erradicação do cristianismo autêntico, que celebram a missa tridentina, como eu disse, não unacum, que combatem o Vaticano II, que combatem o modernismo e o liberalismo, ou seja, trazem essa fé verdadeira e essa moral pura, e que, no entanto, por razões que eu vou elencar aqui, razões que eu acho que não são tão sérias, que uma boa conversa talvez não possa, que seja impossível de resolver em conversa, certas razões acabam se dividindo, e divididos ficam mais fracos, e unidos, se estivessem unidos, ou cooperando de alguma maneira, às vezes não precisa estar na mesma casa, certo? Mas ao menos recomendando um ao outro para os fiéis, poderiam ser de grande ajuda, porque 7 sacerdotes aqui no Brasil, ou também elenco alguns que são do Brasil, mas que atuam aqui de uma certa maneira, então 7 sacerdotes nessa posição é muita gente. Eu estava pensando, eu estava lembrando, todos esses eu ou conheço pessoalmente, ou eu tenho contato por mensagem, mas a gente tem uma proximidade de todos eles. Por quê? Porque tem todas essas coisas em comum, lutam pela mesma causa. Mas por que então ficar mais fracos? Para que evitar que uma reconciliação pudesse causar tanto progresso para nós? Porque nesses tempos aí de tradições custódias sendo implementadas, imagine quantos centros integrados de missa tridentina nós poderíamos ter no Brasil se os padres simplesmente se entendessem. Entende? Eu não estou dizendo o nome porque eu não quero ofender ninguém, mas eu quero ser entendido por todos, inclusive pelos leigos que me acompanham aqui. Gente, vamos parar de nos degladiarmos reciprocamente. Todos queremos ser católicos, todos buscamos a verdade, e as questões que às vezes nos dividem, ou elas são um exagero nosso,
Ou então, elas são tão complexas que não dá para resolver agora. Entende? Eu já estudo essa questão do problema da crise na igreja há muito tempo. E tem coisas que é muito difícil. Às vezes eu oscilo entre uma opinião e às vezes eu oscilo entre outra. Por quê? Porque há certas dificuldades realmente que vêm das circunstâncias e que vêm de outras coisas, mas as almas precisam ser salvas. E 7 sacerdotes, imaginem se entendessem, se compartilhassem informações, se os fiéis pudessem, então, se servir desses sacerdotes, poderíamos ter missas, imagina, em muitos lugares. Se os fiéis tivessem comunicação uns com os outros, assim, mais frequente, sem problemas, sem entraves, seria muito melhor. Entende? Eu acho que nós deveríamos lutar por esta causa. E eu me coloco realmente à disposição aqui para tomar a iniciativa e favorecer essa unidade. Porque eu entendo que as questões que nos dividem não são questões de fé e de moral, tá? Ou seja, do ensino da fé e da moral católica, não são questões realmente como aquelas que nos separam dos modernistas de fato, das pessoas que negam certos dogmas da religião católica. Aqui tem pessoas, por exemplo, que se dizem católicas, mas negam a doutrina do reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, negam a doutrina de que fora da igreja não há salvação. Então, negam várias doutrinas que os papas antigos promoveram. Então, essas pessoas são hereges. Há outras pessoas que dizem que a gente pode recusar a obediência ao papa, quando ele é o verdadeiro papa. Então, em questões de disciplina eclesiástica, em questões de ensinamento. Então, essas pessoas, infelizmente, por mais que elas tenham boa vontade, são pessoas que não professam a fé católica, a fé antiga, a fé de sempre. Infelizmente, eles podem até ter um amor pela missa tridentina, mas não têm a fé católica, porque os católicos não tinham essa noção que eles têm de papa. Que é uma noção, aliás, que vem dos liberais, que eles procuram combater. Então, por isso que eu fiz um vídeo anterior falando sobre isso, falando sobre o problema da resistência a um papa de verdade, porque isso é um problema teológico tão grave que foi qualificado como heresia. Então, como que um católico vai defender essa ideia em público, que é uma ideia herética? Não dá, gente. Então, assim, é preciso achar uma outra solução. E a outra solução, esses sacerdotes, esses 7 aqui, eles promovem ela. Então, é desse que eu estou falando. E esses sacerdotes, eu penso que deveriam fazer uma reunião, deveriam se entender. Então, eu sou desse parecer. Se perdoar, às vezes, se houve alguma desavença. Às vezes algo assim, assim antigo já podia ter sido resolvido. Deve ser natural para nós católicos tradicionais nos humilhar, que a igreja nos ensina a ter essa humildade, nos humilhar, buscar perdoar o nosso próximo, porque nós fomos perdoados por Deus por culpas infinitamente maiores do que qualquer uma que o próximo pode nos fazer. Porque nós traímos a Deus com os nossos pecados, que é suma bondade. Entende? O nosso próximo, ele pode ter nos ofendido, entende? Pode ter sido ruim para nós, mas assim, não foi algo tão grave quanto o que nós fizemos contra Deus. E graças à iniciativa de Deus, nós encontramos o perdão. Então, por que nós não podemos tomar iniciativa também, no sentido de ter misericórdia, estender a mão para o nosso próximo e procurar compreender um pouco, talvez, sua situação, seus escrúpulos, sua fraqueza, talvez as informações que ele tinha que não eram as mais precisas e assim, tentar expor para ele o que nós somos realmente e tentar nos entendermos. Compreendem? Então eu vou falar de algumas coisas aqui nesse vídeo que são causa de divisão entre verdadeiros católicos, pessoas que não negam nenhum dogma da fé por respeito humano, mas que promovem realmente o catolicismo tradicional, ou seja, né, nessa forma que eu falei, rejeitam os erros do Concílio Vaticano II, as suas heresias, rejeitam uma falsa resistência que consiste em professar heresias sobre o Papa e sobre a Igreja. Rejeitam isso. São homens, então, com uma fé íntegra e que, aliás, para defender essa fé tiveram que fazer muitos sacrifícios, porque eu conheço cada um. Sim, pelo menos sei
De alguns eu sei melhor, de outros menos, mas eu sei dos esforços que fizeram, do sacrifício que tiveram que fazer, isso eu sei. Eu sei disso. Então são tudo pessoas realmente generosas, porque você defender a doutrina católica tradicional no mundo de hoje é você pedir para ser praticamente um mártir. Daqui a um tempo, quem sabe, vão nos exigir o martírio mesmo, para professar a nossa fé. Por enquanto, é só uma humilhação mesmo, só você ser considerado o extraterrestre. Só isso. Que não é só isso, é muito difícil para o ser humano, que é social, ter que, de certa maneira, se exilar por ter uma ideia que não é a ideia das massas. Que é algo atacado por todos os lados, por todas as pessoas. Então, assim, é gente digna da nossa admiração. E, aliás, são dignos da nossa admiração qualquer pessoa, qualquer padre, independentemente de onde tenha vindo, que esteja considerando se tornar sacerdote tradicional. Isso já é grande também. Qualquer pessoa, um leigo. Então, nós devemos ter muita empatia, muito gosto realmente de ajudar essas pessoas, de ajudá-los, conduzir. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus, ele não veio para os sãos, mas veio para os enfermos. Então a gente tem que ter essa misericórdia, as pessoas que estão chegando, e levá-los pela mão. Levá-los pela mão, ajudá-los. Então esses sacerdotes que vêm de ambientes que nós sabemos que professam esses erros, sejam modernistas, sejam tradicionalistas, professam certos erros contra a fé, mas que estão se deparando com isso, que estão num processo, nós temos que ter muita compreensão, porque nós já estivemos nessa situação também. A maioria de nós, quem aqui nasceu já no ambiente 100% católico, entende? Nós todos fomos enganados. E nós precisamos ter paciência com as pessoas, às vezes leva um tempo. Então, ter paciência e ter caridade. O que divide os padres católicos tradicionais? Vamos usar aquela palavra mágica que todo mundo gosta aí, ou então odeia, mas que é fácil de definir com ela, porque as pessoas entendem mais ou menos a noção, o que eles são, né? Então, os padres sedevacantistas, o que divide eles? Então tem a questão das sagrações. Nós sabemos que existem duas linhagens principais e dignas de menção, de bispos que rejeitaram o Vaticano II e lutaram pela tradição, lutaram para promover a doutrina tradicional da Igreja contra os erros modernos, contra os erros do Concílio Vaticano II. São duas linhagens. É a linhagem Lefebvre e a linhagem Tuc. A linhagem Lefebvre, ela deu origem àqueles 4 bispos que em 1988 foram ordenados em Econe para dar continuidade ao trabalho de Monsenhor Lefebvre, que é o fundador da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Então, essa é a linhagem Lefebvre. Alguns desses padres, na verdade, a maioria deles foram ordenados justamente por esses bispos. Monsenhor Williamson, Monsenhor Galarreta. E, portanto, eles são da linhagem Lefebvre. Outros, de alguma maneira, foram ordenados por bispos que vêm da linhagem Tuc. Monsenhor Tuc, ele aderiu à posição sedevacantista em 1982. E em 1981, ele sagrou 2 bispos, que são os mais conhecidos da linhagem Tuc. Digo melhor, na verdade, creio que foram 3 bispos. Monsenhor Carmona, Monsenhor Zamorra, 2 mexicanos, e Monsenhor Gerard de Larrieux, que é um francês. Isso foi em Toulon, França, como eu disse, em 1981. Então foi mais ou menos 7 anos antes de Monsenhor Lefebvre, e fez essas ordenações, essas sagrações de episcopais, e depois, assim como aconteceu com os bispos de Monsenhor Lefebvre, eles também ordenaram padres e até bispos depois. Como aconteceu com Monsenhor Williamson também, que ordenou bispos, como Dom Tomás aqui do Brasil, em 2015, se não me falha a memória. Então, assim, houve essas 2 linhagens que, sobretudo, são conhecidas por ter resistido ao Vaticano II, e menção honrosa aqui de Monsenhor Antônio de Castro Maia, bispo de Campos, que participou na sagração dos 4 bispos ordenados, sagrados, por Monsenhor Lefebvre. Então,
são essas linhagens, e acaba acontecendo que, por certas acusações, há quem negue a validade da linhagem Lefebvre, há quem negue a linhagem de Monsenhor Tuque, e aí diga, não, aquele padre que foi ordenado na linhagem Lefebvre não é válido, aquele padre que foi ordenado na linhagem Tuque não é válido, e com isso então fica existindo essa divisão. Isso é um motivo forte, robusto, para haver essa divisão? Eu digo para vocês, tá? Digo com experiência, com estudo da questão, que não é motivo suficiente. Por quê? Bom, primeiro motivo, que eu acredito que é o fundamental. Os próprios modernistas, que seriam os mais interessados em negar a validade de Lefebvre, de Tuque, dos padres e bispos que vieram daí, eles mesmos, que teriam mais lucro e vantagem se negassem isso, confirmam que as ordenações são válidas. O que eles fazem é o quê? Excomungar, censurar, denunciar o quê? Um cisma, ou seja, eles se separaram dessa estrutura modernista criada com o Concílio Vaticano II e, portanto, são, no juízo dos modernistas, os católicos, entre aspas, modernos, eles são ilícitos. Não é lícito você ir numa missa celebrada por um padre ou por um bispo da linhagem Tuque e da linhagem Lefebvre. É isso que eles dizem. Agora, eles não negam a validade. E qual seria o motivo, e aqui nós podemos ir para um segundo ponto, qual seria o motivo para essa presunção de validade? É simples. Tanto o Monsenhor Tuque quanto o Monsenhor Lefebvre eram doutores em liturgia. Doutores em teologia. E sabiam o que estavam fazendo. E mais, as pessoas que eles sagraram não eram idiotas também. Eram pessoas que tinham recebido uma formação pré-conciliar, tradicional, sabiam o que queriam também, não estavam lá para brincar de ser bispo, mas eles sabiam o que eles queriam. Houve testemunhas que assistiram também estas cerimônias. E nós temos então todas as notas de credibilidade. Há pessoas sérias que estudaram a questão e reconhecem que são a maioria, a esmagadora maioria. Entende? E normalmente as pessoas que acusam uma linhagem ou outra linhagem têm algum desafeto, têm algum problema, no sentido, eu digo de uma forma geral, às vezes tem algum motivo que não é a simples constatação, ou seja, eles constataram depois de um estudo, não. O estudo ele foi ocasionado por algum problema com as pessoas que tinham sido sagradas naquela linhagem. Então, assim, você vê que é algo feito como uma espécie de pretexto para dizer, não, vamos excluir aquele lá. Entende? Mas aquele lá é um católico também. E não é um idiota. Sobretudo, esses bispos que foram sagrados por Lefebvre e Tuque não eram idiotas completos. E os dois, então, o Sr. Lefebvre e o Sr. Tuque, não eram imbecis. Aliás, eram pessoas que estavam em uma posição muito melhor para determinar se é válido ou se não é válido que você, eu, todos nós aqui. Entende? Então, assim, não há motivo sério para dividir por causa disso. Eu duvido que seja válido o sacramento dele, o sacramento do outro. Não há motivo. Então vamos parar com isso. Não há razão para isso. Não há realmente um motivo grave para isso. Sinceramente. Vamos ser mais caridosos, porque assim, o que está levando essa divisão nesse respeito não é uma busca desinteressada pela verdade. Mas é realmente uma certa desavença, um certo problema de, às vezes, procurar a outra pessoa, procurar entender as razões dela, entende? Então, atenção para isso. Outra acusação muito comum, que acaba causando divisão entre os sacerdotes que professam a fé pura, íntegra, católica nos nossos tempos. Acusam-se reciprocamente, e por isso que eu digo, é um escândalo isso. Isso é um escândalo que põe em descrédito toda a causa. Um ao outro se acusam de má formação, isso é clássico. Clássico. Você não gosta da pessoa, então assim, você coloca ali a etiqueta, é um ignorante. Pá, má formação. Fácil de dizer. Fácil de dizer numa época de confusão como a nossa, que a pessoa erra, tem uma má formação. Mas não seria o caso então de uma correção fraterna, de dar para a pessoa então uma orientação, de ajudá-la de alguma maneira? Não era melhor do que colocar a etiqueta de burro na outra pessoa? Porque, vamos lá,
Vamos lá. Quem teve realmente uma boa formação entre nós? Eu digo assim, vamos refletir que se nós viemos do modernismo, nós sabemos que nós tivemos uma péssima formação teológica. Ninguém aqui nasceu, que eu saiba, mesmo desses sacerdotes, nasceu na tradição. Então, assim, houve um processo de conversão, como nós também, leigos, temos esse processo. Então, todos fomos enganados de alguma maneira. Se a pessoa era modernista, então acreditava em um monte de erros, heresias realmente, a pessoa com a maior boa-fé, mas acreditou nisso. Estava no erro, então já ali você tem uma má formação, já passou por uma má formação. Ah, já corrigiu depois, mas assim, esteve ali, teve uma má formação. E depois, mas eu então estudei num seminário tradicionalista, não sei o quê, passei pelo currículo do seminário tradicionalista. Muito bem, mas a formação, lá nós sabemos que não é uma formação pré-concílio Vaticano II. Nós sabemos que há uma certa improvisação. Por quê? Porque a tradição luta para sobreviver, porque nós perdemos a estrutura, nós não temos as universidades católicas. Então, mesmo nessa formação, por melhor que tenha sido, há defeitos também. E essas pessoas reconhecem isso, tanto que saíram destas instituições aí tradicionalistas, por exemplo, as da fraternidade. Nós sabemos que a formação deles em eclesiologia, a doutrina católica sobre a igreja e sobre o papado, é deficiente. Por quê? Porque professa essa heresia. Então, assim, por mais que os tradicionalistas, que têm mais dinheiro e mais possibilidade, tenham uma formação relativamente melhor que outros mais pobres, ainda assim, é uma formação que deixa a desejar. E, nesse sentido, os menos privilegiados têm uma melhor formação, no sentido que, pelo menos, professa essa fé. Entendeu? Então, assim, todos estão aprendendo, todos estão crescendo. Por que a gente não pode, então, nos exortar ao estudo e buscar melhorar? Porque você não pode ajudar, então, o seu próximo, se você vê que ele peca em alguma coisa nesse sentido, mas é um irmão seu no sacerdócio, então ajude-o. Entende? Então, vamos ajudar. Vamos ajudar. Antes de criticar, vamos colocar no lugar e tentar ajudar a pessoa. Eu estou dizendo coisas óbvias, coisas que deveria ser natural para nós, mas que a gente vê que toda essa situação de confusão e, às vezes, uma noção de um zelo, né, pela verdade, acaba nos fazendo esquecer que o erro, ele existe na pessoa e que a pessoa pode errar não por malícia ou por uma negligência, mas realmente por falta de oportunidade. Então vamos começar a oportunizar para as pessoas esse aprofundamento, entende? E assim, por mais que alguém pode ter uma má formação, mas assim, a demanda na nossa época não é assim de grande formação, a gente precisa de pessoas que tenham um testemunho de fé. Hoje nós não precisamos de sumidades intelectuais no sacerdócio, embora, claro, tudo bem-vindo, muito bem-vindo, mas nós precisamos de padres que tenham um zelo pelas ovelhas, que busquem as ovelhas desgarradas, perdidas no modernismo e em tantas outras heresias no nosso tempo. Nós precisamos de sacerdotes que tenham essa coragem de professar a fé de sempre e transmiti-la para os demais. Se eles fazem isso, por que nós vamos criticá-los? Entende? E se teve algum erro, então, pontual, então vamos procurar ajudá-los. É isso. Eu penso que no juízo particular e depois no juízo universal, nós vamos ser cobrados disso, sobretudo os padres. Então vamos ter atenção para isso, vamos fazer um exame de consciência nesse respeito, é o que eu sugiro aqui nesse vídeo. Depois, um outro problema, mais um problema que gera divisão entre nós, verdadeiros católicos. Questão litúrgica. Alguns sedevacantistas celebram a liturgia daquele que eles consideram o último Papa legítimo, que unanimemente se considera entre nós o último Papa legítimo, isso é algo bastante conhecido, seria o Papa Pio XII. Então, zelosamente, esses sedevacantistas dizem: o último Papa foi Pio XII, nós temos que celebrar a liturgia de Pio XII e pronto, ignorar tudo que veio depois. Então, celebrar a liturgia, inclusive com a reforma da Semana Santa de 1955. E também a simplificação das rubricas e outras coisas que Pio XII ainda fez enquanto vivia. E há outros sedevacantistas, aí eu me encontro entre eles, não como um sacerdote, evidentemente, mas como um simples leigo que estudou a questão e favorece mais essa questão,
esse ponto de vista, seguem a liturgia de São Pio X, que é um Papa Santo e que fez também uma reforma litúrgica no seu tempo, isso no início do século XX. Essa é a liturgia de São Pio X. Porque consideram que essa liturgia de São Pio X mais perfeitamente conserva a liturgia católica tradicional, posto que, na reforma litúrgica de Pio XII, havia a presença de certos elementos na comissão que fez a reforma litúrgica que depois se soube que eram pessoas mal intencionadas, que eram maçons e que, ao que tudo indica, se escapou ao conhecimento de Pio XII. E também pensam que seria uma maneira melhor de, assim, guardar a fé na nossa época. E dos dois lados, muitas vezes há, então, essa questão de um acusar o outro, porque um diz assim, vocês deviam seguir a liturgia do último Papa, e os outros dizem, não, vocês deveriam seguir a liturgia que não está contaminada com essa mudança no sentido de ir para a liturgia nova. Essa mudança que já foi uma transição, uma ponte que leva para a liturgia nova, que é essa mudança que houve na Semana Santa. E aqui, mais uma vez, às vezes falta compreensão do outro lado, entende? Porque se presume muito conhecimento da outra parte, que a gente não deveria presumir. Por exemplo, as pessoas que zelosamente favorecem a liturgia de São Pio X é porque estudaram muito a fundo a questão da liturgia, como é o caso do padre Ceccato, que escreveu um livro só sobre esse assunto, um livro grande, né, sobre esse tema, e que examinou a fundo, leu as críticas que foram feitas até contemporaneamente à implementação da Semana Santa de Pio XII, os problemas que ela engendrava, e assim acabam esquecendo que o outro lado às vezes não entende esses problemas litúrgicos, do ponto de vista litúrgico. E da outra parte, daqueles que promovem a liturgia de Pio XII, presume-se da outra parte que eles admitam, dentre outras coisas, por exemplo, tenham certeza, se estabelece como uma certeza infalível, ex cátedra, definida, que Pio XII tenha sido o último Papa. Quando o próprio Pio XII reconheceu a João XXIII, na época, arcebispo, penso que patriarca de Veneza, reconheceu a João XXIII como um católico, e João XXIII passou por um conclave e foi eleito, e bem, claro que existem acusações contra João XXIII, mas existe alguma cabal e alguma prova que João XXIII não tenha sido também Papa? Eu digo, existe isso? Está estabelecido? Quais são as provas? Porque assim, o que eu sei de certeza como sedevacantista, e que eu falo para as pessoas também, é que em 1965, vocês podem ver os nossos vídeos aqui, isso eu sempre deixei muito claro, embora é claro que a gente sabe que tem problema com o João XXIII, óbvio que ele é parte desse complô contra a igreja, ninguém nega isso, mas a questão é assim, que a coisa só ficou pública para os católicos, e as pessoas só começaram a resistir realmente depois do Vaticano II. Então quer dizer que a igreja pacificamente aceitou João XXIII, que morreu em 1963, antes da promulgação do Vaticano II. Então, 1965 é certo, nós temos os erros do Vaticano II, isso eu tenho certeza, isso eu posso dizer para vocês. Por quê? Porque o Vaticano II ele contradiz várias doutrinas definidas tradicionais da igreja. Agora, em João 23, qual é o documento inequivocamente em que ele diz uma heresia? Ou o que houve de errado com certeza, e aí não a partir de boatos, de indícios, de não sei o que mais, com prova, cabal, tá? Que houve realmente ali um conclave inválido. Isso que eu pergunto a vocês. Porque assim, a partir desse raciocínio que eu tenho que seguir a liturgia do último Papa, então por que não seguem o Missal de 62? Vocês são obrigados a provar que João XXIII foi um falso Papa. E isso eu penso ser difícil. Tanto que existem também pessoas que defendem que ele foi o último Papa. Ou algo assim. Ou que Paulo VI até 1965 ainda era Papa, porque houve toda uma eleição. Ninguém se revoltou contra eles, entendeu? Não foi igual o Vaticano II que gerou revolta, já em 1965. Compreende? Antes havia suspeita. Mas suspeita é uma coisa. João XXIII era suspeito de heresia pelo Santo Ofício. Isso ele era. Ele mesmo viu, na fichinha dele, depois que ele se tornou Papa, ele viu lá, suspeito de heresia. Mas ele mesmo foi reconhecido, mesmo sendo suspeito de heresia, foi elevado a patriarca de Veneza por Pio XII.
que certamente tinha os seus assessores, né? E sabia das coisas. Então, isso não impediu que ele fosse reconhecido como católico. Então, qual é o argumento tão forte e persuasivo que então nos obrigue a seguir a liturgia do último Papa e não nos obrigue, então, a demonstrar também a questão da invalidade certa, infalível, de João de Deus, sendo que o próprio Pio XII o reconheceu como um hierarca católico, honrando com o título de Patriarca de Veneza. Se para Pio XII não era o caso de ele ser um maçom, de ele ser não sei o quê, entende? E se para os cardeais também não foi o caso, tanto que ele era um papável. E se para os católicos, até a morte dele também não teve problema nesse sentido. Então, assim, é uma coisa que a gente descobriu depois, assim como a gente descobriu depois os problemas na liturgia, na Semana Santa e todas essas coisas. Então, assim, não é preciso ter um pouco de paciência, que é uma questão extremamente complexa. Não é preciso ter um pouquinho de humildade nesse sentido, que é muito difícil o problema que aconteceu, e que a gente tem que se contentar com o mínimo de certeza que a gente pode ter, assim, e concordar entre nós, compreende? E que o que eu vou dizer, assim, de qual foi exatamente o ano de não sei o quê, é uma coisa, assim, que deve ter um prazo, deve ter uma data ali, né, que ele diz, não, até ali naquele momento. Não há mais dúvida, mas o que veio antes ali é tudo muito complicado. Entende? Porque um Concílio Vaticano II não é uma coisa que surge assim espontaneamente. Estava conversando com uma pessoa e ele disse, eu sei que dos 20 anos antes do Vaticano II já tinha muito cupim ali. Eu disse, tinha muito cupim. Tá certo, é isso mesmo. Claro, porque não nasce do nada. Então, houve todos os precedentes. Precedentes de séculos até, mas houve também causas mais próximas ao problema. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, mas sem saber que nós estamos aprendendo essas coisas. Que o que importa é seguir a fé católica e ter a intenção de ser católico. E se eu estou celebrando a liturgia de São Pio X para preservar a tradição litúrgica católica e o outro está celebrando a liturgia de Pio XII porque ele pensa, então, inequivocamente, Pio XII foi o último Papa e isso seria o mais católico. Então, você tem que ter uma paciência recíproca. Ninguém aqui está consentindo um pecado mortal ou fazendo isso por desobediência, por desacato à autoridade ou coisa assim. Então, é preciso ter realmente compreensão mútua. É uma questão difícil. As pessoas que favorecem a liturgia de São Pio X têm que ver a boa vontade naquelas pessoas que favorecem a de Pio XII. E vice-versa, as pessoas que celebram de Pio XII têm que ver também os argumentos, que não são ruins, da análise daquelas pessoas que olham os vários problemas e por que aquelas mudanças da Semana Santa elas foram mantidas e não rechaçadas pelos modernistas, porque tinha relação com um plano que já tinha sido desenhado décadas antes, que inclusive tem publicações, eles comentaram isso, e que, portanto, não existe uma disparidade entre uma coisa e outra. Seria ingenuidade a gente pensar assim. Então, assim, vamos aprender juntos, entende? E ver que a gente discorda em muito pouca coisa mesmo nesse respeito. Que, na verdade, é aquele problema. Eu quero falar muito, escutar pouco, né? E não tenho aquele entendimento de que eu devo ser pronto para ouvir, lento para falar e mais lento para me encolerizar. Então não devemos excluir as pessoas dos sacramentos, porque segue uma liturgia, uma observância litúrgica ou outra observância, porque ambos querem realmente ser católicos, estão partindo de princípios católicos, é o zelo pela verdade, pela liturgia que move essas pessoas. Compreende? Então devemos ter paciência. E devemos ver que um dia isso vai ser resolvido, mas agora ninguém pode ser juiz nesse sentido. A gente tem que ter paciência. Cada um vai colocar o seu argumento depois, se Deus nos conceder essa graça de nos dar um verdadeiro Papa, um Papa realmente católico, e aí sim, aí vai se resolver. E é muito provável que um Papa ouça os dois lados e consiga harmonizar as coisas. Mas nós, infelizmente, não temos condições de fazer isso agora, então é preciso ter tolerância, paciência. Outro problema, a questão teológica. Existem alguns que defendem a tese de Cassitiacum, que é uma determinada explicação de como a igreja preserva a sua visibilidade, embora tenha realmente havido esse problema no Vaticano II, ou seja, os modernistas eles começaram a ensinar doutrinas que vão para a destruição da igreja, não cooperam para o bem da igreja, mas vão para a destruição da igreja. Você vê isso pelos frutos, pelos resultados, pelas estatísticas, enfim. E, no entanto, eles de fato foram eleitos, então tem
Tem sedevacantistas que dizem que eles são, então, papas materiais, ou seja, a eleição deles, ela aconteceu. Ninguém nega que aconteceu. Houve conclave, houve cardeais, houve tudo isso. E dessa maneira vai se preservando ao longo do tempo, pelo menos de uma maneira materialmente, materialiter, essa estrutura jurídica da igreja, de modo que, para restaurar a estrutura jurídica, basta a conversão dessas pessoas e está tudo certo. E a igreja continua sendo a mesma instituição, não houve transformação nenhuma aí. Esse é um ponto de vista. Que tenta resolver o quê? O problema da visibilidade da igreja. Então, eles têm zelo por essa questão. A igreja ela tem que continuar existindo até o fim dos séculos, como a mesma instituição, com um órgão jurídico contínuo, sem rompimento, sem uma reinvenção da igreja. Então, isso é um posicionamento. Por quê? Porque existe um problema com essa questão da visibilidade, todo mundo sabe disso. Pelo menos, digo, não todo mundo, mas quem se aprofundou um pouco nesse tema. Mas tem outra questão, que é a questão da heresia. Muitos doutores, muitos teólogos disseram que a heresia ela priva da jurisdição. E dentre as coisas da jurisdição, também se encontra o poder de nomeação e todas essas coisas que essas pessoas que adotam a tese de Cassitiacum consideram como permanentes nessa hierarquia moderna. Então, os sedevacantistas que nós dizemos simpliciter ou totaliter, isso vai de quem escreve, dizem que realmente Bergoglio e Paulo VI, enfim, toda essa gente que fez essas mudanças carecem de toda a jurisdição, não são autoridade nenhuma. Se você quiser alguma autoridade, está nos bispos tradicionais. Então, é uma abordagem que enfatiza a fé verdadeira. Quer dizer, onde está a igreja? Onde se professa a fé verdadeira. Não é no erro. Não é no cisma do Vaticano II. Então, existe essa disparidade, mas ambos não reconhecem os modernistas. Ambos atacam o Concílio Vaticano II, ou seja, estão concordando com a detecção do problema. Sabem qual é o problema. Mas na hora de explicar como se daria uma solução, ou então o que aconteceu ali, o que são essas pessoas, nós sabemos que eles não são católicos, nisso todos concordam. Essas mudanças que foram feitas não são católicas, as pessoas que fizeram isso não são católicas, realmente. Mas o que elas são? E aí tem a diferença. Uns dizem que eles são apenas materialmente hierarquia, outros dizem que não são hierarquia de maneira nenhuma. Não são nada. Se existe hierarquia, você vai ter que procurar nesses bispos e padres tradicionais, realmente. Então é isso. É uma divergência teológica relativamente importante, sobretudo quando as coisas estiverem resolvidas, para a gente ter uma explicação para isso, mas que não afetam a amizade entre nós. Por quê? Porque você vê que as pessoas que aderem a essa tese de Cassitiacum, as pessoas que não aderem, bispos, pessoas sérias, pessoas graves, trabalharam durante anos juntos. Então, são pessoas que têm zelo pelas almas, são pessoas que professam a fé tradicional e que trabalharam tanto tempo juntos. Então, assim, não é algo tão grave que deve gerar esse conflito. Entende? Um conflito porque é uma tese. Então, assim, a tese não obriga ninguém. Você pode aderir àquela tese para ter uma explicação sobre a visibilidade. Você pode não aderir àquela tese para seguir a opinião de grandes teólogos e tal, que pensaram de uma maneira diferente sobre essa questão da perda de jurisdição no caso de heresia pública. Entende? E os dois lados fazem sentido em uma certa perspectiva. E, no máximo, um ou outro comete um erro teológico, mas não é uma heresia. Porque são questões complexas que envolvem várias premissas. E a situação em si também é muito complexa. Então é excusável haver diferenças entre os sacerdotes nesse sentido. Mas isso não deve afetar o cuidado das almas, que é o principal motivo do trabalho deles. Então, assim, a tese não deveria servir para ser um cavalo de batalha, para ser um slogan, para ser alguma coisa que gere esse conflito. Compreende? Claro que podem ter sacerdotes e grupos que promovam essa tese, outros que não promovam, mas isso não pode ferir a caridade, porque é uma questão não resolvida, que é difícil de resolver. Então, eu penso também que não é tão grave assim essa situação para ver essas divisões que os sacerdotes e os leigos também, evidentemente, não deveriam ficar se digladiando por causa disso, enquanto o rebanho aí perdido, entende, necessita de um trabalho conjunto, de uma cooperação. É por isso que eu estou aqui para realmente ajudar, contribuir no que eu puder. Então eu me coloco realmente à disposição nesse respeito. Eu penso que 7 sacerdotes é muita gente, dá para fazer muita coisa.
Se você olha, sim, um tem um seminário, outro um convento, outro tem uma capela, outro tem um apostolado, outro também um grande apostolado, e assim vai. Se você olha, todos têm trabalhos formidáveis, então por que às vezes não somar força? Por que às vezes talvez não tentar até realmente fazer algo integrado, entende? Onde o fiel possa ir para ser atendido por um sacerdote, ser atendido por um outro sacerdote se falta aquele, e assim ter esse contato, entende? Essa rede de ajuda realmente, ajuda espiritual. Que nós tanto necessitamos, tantas ovelhas aí pelo Brasil sem pastor, e às vezes a gente não sabe se recomenda um, se recomenda outro, por quê? Porque há essas divisões, essas brigas. Eu não queria que fosse assim, realmente, eu não queria. Eu queria que todos se ajudassem, e é por isso que eu estou aqui procurando contribuir nesse respeito. Também tem a questão que as pessoas colocam muitas vezes, né, como um empecilho, um obstáculo, que é questão moral. Então, determinada pessoa foi um dia escandalosa, cometeu um determinado erro, uma determinada falha. Nós estamos falando aqui em casos de polícia, tem coisas assim que merecem um processo, mas certas falhas, certos defeitos morais, por exemplo, de uma pessoa. Não que ela fale uma doutrina imoral, ensine para as pessoas uma doutrina imoral, mas que tem certas fraquezas. Então, muitas vezes, o primeiro deslize da pessoa já é um motivo para outra vir com uma pedra e desacreditar todo o trabalho que essa pessoa fez. Não deveria ser assim entre nós. Entende? Eu penso que nós deveríamos ter muita caridade e que deveríamos, inclusive, nos policiar, porque uma das coisas que eu vi que dá certo lá no exterior, que eles fazem, para ajudar os padres mesmo, os padres estarem juntos, por quê? Porque no mundo estão expostos a muitos perigos. Então é tão bom que estes irmãos do sacerdócio tradicional fiquem o mais unidos possível, por quê? Porque as tentações, os perigos são muito grandes. Então é fundamental até para a preservação da integridade moral de cada um que exista esse auxílio recíproco, essa convivência sacerdotal. É muito importante isso. E eu me eximindo disso para, entre aspas, não me sujar ou alguma coisa assim, às vezes eu perco essa oportunidade de ter mais uma pessoa para me exortar a ser melhor. Claro, a gente acaba se expondo à crítica, sim, mas os benefícios que nós temos a ganhar com isso são maiores. Entende? E assim, nós devemos entender, isso é a doutrina católica, a igreja é constituída de bons e maus. Isso é catecismo do Concílio de Trento. Tem pessoas más que são católicas. E a gente precisa saber lidar com elas. Se eu quero uma igreja sem pessoas más, moralmente más, eu estou querendo construir uma outra igreja que não é aquela de Jesus Cristo. Porque a igreja católica, ali o diabo, infelizmente, plantou joio e trigo. Até o fim dos tempos. Então, assim, haverá pessoas más na igreja católica. Olha que escândalo. Haverá. Ai dessas pessoas. Mas haverá. Isso disse Nosso Senhor. Porque a igreja não é para ficar ali num cantinho, ela é para se expandir. Da natureza da igreja é isso. E até os passarinhos, até os pardais, os pecadores, ficam ali, encontram um abrigo na casa de Deus. Entende? Então, mas por que é bom que essas pessoas estejam em comunhão com a igreja? Porque assim é mais fácil tratá-las. Os doentes têm que ser tratados, entende? Não quer dizer confirmá-las nos seus erros, mas fazer de tudo para salvá-las e tirá-las dos seus erros, das suas fraquezas morais, eu digo, sobretudo. Entende? Então é para isso que serve a igreja. E eu estou querendo criar uma seita dos puros, quando isso não existe. Isso não é possível, porque nós mesmos não somos. Infelizmente, por nossa culpa, nossa tão grande culpa. Isso se diz sempre na missa, 2 vezes até. Se é a liturgia tradicional pré-João 23. Não, confito, minha culpa. Minha culpa no início da missa, minha culpa na hora da comunhão. Então, nós falamos da nossa indignidade, dos nossos pecados. Então, nós devemos ser os primeiros a nos considerar deficientes nesse respeito. E a estar prontos para socorrer o nosso próximo. Se ele não faz por pura malícia, e se ele não está fazendo coisas que são casos de polícia, que aí sim, claro, aí a gente tem que ter todo cuidado, mas olhem em que situação que nós estamos, que reduzidos nós estamos, como nós precisamos ter
compreensão, porque sair na rua hoje é ocasião próxima de pecado. Entendeu? É assim, quer dizer, nós estamos num mundo que é um perigo realmente para as nossas almas. E é preciso realmente um cuidado em que nós temos fé, nós precisamos nos exortar à virtude o tempo todo. Mas lembremos daquilo que diz a Sagrada Liturgia da Igreja, na Quinta-feira Santa, justamente quando se comemora a instituição do sacerdócio e da Santíssima Eucaristia. Ubi caritas, Deus ibi est. Onde está a caridade? Caridade fraterna. Deus aí está. Se os sacerdotes e os leigos praticam a caridade fraterna entre si, ali nós vamos reconhecer a Igreja Católica. Agora, se isso não existir entre nós, se não existir entre nós a caridade, as pessoas aí veem a gente se degladiando, pessoas que dizem ter a fé verdadeira, se matando reciprocamente, isso é um escândalo. É esse escândalo da divisão que eu tenho falado aqui. Não divisão em matérias de fé, mas é uma divisão causada pelas nossas misérias, as nossas fraquezas, a nossa teimosia às vezes, a nossa falta de compreensão. Então, vamos ser esse sinal da presença de Deus, ser caridosos, vamos buscar isso. Eu vou buscar o máximo ter caridade, eu peço perdão pelas vezes que eu faltei com a caridade, e eu estou disposto a ser em 2022 muito mais caridoso do que fui em 2021, esse é o meu propósito, minha resolução. E eu acho que é um bom tempo esse de começo de ano para a gente realmente praticar essa caridade, ser de fato, provar pelos nossos atos que Deus está presente entre nós, que não é realmente apenas uma fé morta, uma fé que não opera pela caridade, mas é uma fé viva, uma fé, se nós comungamos, se nós buscamos a Deus, então nós devemos ter caridade. Entende? Se a caridade então está em corrigir o erro do próximo, que nós gostamos de observar isso, então corrijamos, mas não simplesmente ataquemos pelas costas, falemos mal, assim, isso não pode ser entre nós. Se os modernistas, nos erros que eles estão, todos os maus nesse mundo aqui, como eles são unidos, essa formação de quadrilha, esse crime organizado aí que nós temos, são tão unidos para o mal, por que nós, para o bem, vamos ser divididos? Para fazer o bem, entendeu? Então, assim, vamos procurar ficar mais próximos uns dos outros. Eu quero ser esse canal de unidade entre católicos, da Igreja Católica, verdadeira, de sempre. Aí eu estou aqui aberto a procurar essa paz, essa fraternidade entre os católicos, que é isso que existe, é a cristandade. A verdadeira paz, o verdadeiro diálogo tem que haver entre nós. A paz e concórdia entre os príncipes cristãos, o triunfo e o progresso da Santa Romana Igreja. Então, é isso que a Igreja sempre procurou. Teve o entendimento, a caridade fraterna. Aí, claro, com o mundo há realmente motivos suficientes para lutarmos, para contestarmos e para haver todo o combate espiritual que nós sabemos que existe entre a luz e as trevas, entre os membros da Igreja Católica e todos aqueles que estão, infelizmente, por estarem fora da Igreja, sob o domínio do demônio. Então, é necessário combater esse combate, e é contra o modernismo, contra o inimigo comum que nós devemos usar toda a nossa força. Ou então contra esse falso tradicionalismo que cai em heresia contra a verdade católica. Então, é aí que a gente tem que bater. Agora, ficar batendo, destruindo o seu próximo, está fazendo um apostolado para o bem geral, está se sacrificando, entende? Isso não leva a lugar nenhum, isso leva a enfraquecer-se a si mesmo, porque vai acabar tendo algum prejuízo, fora o escândalo que causa. Então vamos parar com isso. Nós temos que começar a ver como uma atitude cismática a pessoa não querer reconhecer a comunhão com outras pessoas que professam a fé católica e negar sacramentos para pessoas que professam a fé católica. Sobretudo, não reconhecer sacerdotes católicos que, como eles, se sacrificam pelo bem da Igreja, que abandonaram aí privilégios, honras, glórias no modernismo e em outros lugares, salário garantido e não sei mais o que, carro do ano, essas coisas, largaram tudo isso por Deus e pela Igreja, são gente digníssima da nossa admiração e reconhecimento.
E vamos lá, o que custa? Ir até o próximo, pedir perdão se eu faltei alguma coisa, eu faltei outra coisa. Isso levaria a aumentar ainda mais os vossos méritos e a admiração que nós temos por vocês. Eu falo como um leigo aqui, em tudo que eu estou falando aqui, isso é sugestão, isso não é deliberação, eu estou realmente querendo ajudar nesse sentido. E já amamos os padres tradicionais, porque são católicos. Já os amamos. Todo mundo quer ter um sacerdote tradicional em casa, maravilha, um homem de Deus. Mas além disso, que maravilha seria ver esses sacerdotes que celebram o santo sacrifício da missa, a vítima imaculada oferecida em expiação dos nossos pecados, também darem uma grande lição de humildade, tomarem aquela iniciativa que o crucificado, que nosso Senhor teve para conosco quando éramos seus inimigos, Ele nos amou. Então, quando a pessoa era o nosso inimigo, falou mal de nós, fez isso ou aquilo, eu o procurei. Procurei a reconciliação. Procurei fazer bem àquela alma. Por que nós não vamos buscar isso? Entende? Nós temos muitos motivos para isso. Nós somos impelidos a isso pela nossa fé, pela belíssima, ilustríssima moral cristã tão bem ilustrada pela vida dos santos, que foram tão prontos a fazer isso. Quantos exemplos nós temos entre os santos nesse respeito? Então, vamos lá, vamos procurar em 2022 ter realmente mais unidade entre nós. Aquela unidade que é um sinal realmente dessa presença de Deus, ubi caritas, Deus ibi est. Esse é o meu pensamento, isso eu queria compartilhar. Houve um contexto que me levou a isso, então, houve um contexto de discórdia entre nós e eu penso que é o momento de tomar essa iniciativa de pedir perdão se houve algum mal entendido. Então, eu não pretendo mais repetir esse tipo de atitude de falar de padres e coisas assim. Eu não penso que isso seja para o bem, não há motivo para isso. E eu acredito que nós devemos procurar, sobretudo os sacerdotes devem procurar, eu penso que seria muito apropriado nesse tempo, que estamos começando os nossos trabalhos, realmente mais entendimento recíproco, dar esse sinal. É isso, eu não vou me repetir mais sobre esse assunto, eu penso que falei suficientemente. Eu só quero realmente deixar esse pensamento da minha preocupação, que seria muito melhor, seríamos mais fortes, daríamos maior exemplo se deixássemos para lá essas controvérsias secundárias, essas questões complicadas às vezes, ou então questões que são meros exageros que não têm fundamento. Deixar isso de lado e nos entendermos melhor. É isso que eu penso. E aí realmente nós seremos mais fortes contra os nossos inimigos. E no tempo da tribulação, que talvez esteja se aproximando, nós vamos poder nos apoiar uns aos outros. Tá? E não, assim, nós mesmos sermos um castigo, sermos um suplício para o nosso próximo. Entende? Que às vezes poderia estar mais bem amparado se estivesse conosco, mas porque nós quisemos nos privar e privá-lo de comunhão, então agora todos sofrem. Então vamos procurar realmente ser mais ricos em caridade nesse ano de 2022. Esses são os meus votos para todos vocês. Muitíssimo obrigado pela atenção, por estarem conosco até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.